Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? O meu nome é Vinícius do canal Economia de Valor e hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, muito importante, extremamente excepcional. Nesse vídeo eu vou te passar exatamente como você nunca ter prejuízo com suas ações. Exatamente, eliminando risco qualquer, levando ele ao zero absoluto. E bom, eu não vou vir necessariamente com dicas de diversificação de carteira, que é algo extremamente bom, extremamente útil, que também vai te ajudar nesse passo, mas hoje a gente vai para uma análise um pouco diferente. Eu vou mostrar uma pesquisa muito importante de um senhor que vai fazer você mudar completamente a sua visão, principalmente quanto a investimento em jogos de cassino, investimento em apostas, investimento é muito perigoso, esse mercado de renda variável é uma loucura, eu só vou perder dinheiro. Então, se você tem esses pensamentos como eu já tive um dia, e tem esse medo, essa incerteza sobre investir no mercado de ações, esse vídeo é exatamente para você. Porque nele você vai ver, entender e aprender como não ter mais esse medo e, além disso, como simplesmente ter lucro nesse mercado, que é o que mais recompensa. Ainda mais no Brasil hoje, nesse estado de juros baixos da economia tá, onde os títulos de renda fixa e os investimentos sem risco não pagam nada. Então, a gente vai trocar essa ideia logo após a vinheta. Olá! Então, o que nós temos para falar muito importante aqui? Eu sempre recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas falando que querem começar a investir, que gostariam de ter uma renda extra, gostariam de acumular ativos, gostariam de entrar nesse mercado e usar melhor o dinheiro delas, o que é algo muito bom e sempre me deixa muito feliz. Eu adoro sempre que alguém manda uma mensagem falando que quer melhorar de vida, quer começar a investir, quer conseguir valorizar e render o próprio dinheiro, o próprio trabalho, o próprio esforço. Eu acho fantástico. E aí eu falo pra pessoa, não, beleza, vamos lá, vamos conversar, eu passo meu WhatsApp, a gente conversa, tal, troca uma ideia. E aí a pessoa vem pra mim e fala, Vinícius, eu queria um investimento, eu não sei muito bem o que investir e tal. Aí a gente passa aquela conversinha básica de, poxa, cara, qual que é o seu objetivo com o dinheiro? Você quer isso, isso, isso. Há quantos anos você quer isso? Então você tem que chegar nessa quantidade de dinheiro, assim e tal. A gente faz aquela conversa padrão, para eu conseguir entender qual que é o objetivo da pessoa, o que ela quer alcançar, por que aquele objetivo é importante, que aquilo que vai conseguir encher ela de energia e dar o fôlego, a força para ela conseguir fazer nos projetos, se manter no foco no objetivo, para alcançar os sonhos e os objetivos. Até que a pessoa vem e fala, tá, beleza, agora que eu entendi tudo isso, qual que é o melhor investimento mais rentável, completamente seguro que existe hoje dentro dos investimentos? Eu fico... Bom, não existe um investimento completamente seguro, completamente rentável e com uma facilidade de compra e venda muito fácil. E eu acho que esse é um bom pontapé para a gente começar falando nesse vídeo. De acordo com Benjamin Graham, um dos pais da análise fundamentalista, um bom investimento é aquele que, após análise minuciosa, apresenta segurança do capital investido, além de o retorno e o rendimento adequado para a operação. Bom, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que para você fazer um bom investimento, você tem que entender, você tem que analisar primeiramente aquele setor, aquele investimento que você está aplicando seu dinheiro, ver se ele tem entendimento, se faz sentido, se ele tem um potencial de crescimento, todas as análises fundamentalistas que ele traz, e depois de fazer uma análise muito profunda daquele investimento, você tem que ver se ele tem uma segurança, se ele tem uma segurança necessária o suficiente para manter o seu capital, e se essa segurança referente aos fundamentos e essa análise referente à segurança e os fundamentos que você analisou propõe um retorno de capital, ou seja, um lucro respondente a essa análise e a esse investimento. Isso é extremamente necessário para você fazer qualquer tipo de investimento. Mas bom, então não é simplesmente eu escolher o investimento que na bolsa que vai me dar o maior retorno? Bom, não. Aí nós temos que ir para um triângulo muito sensacional que eu vou colocar aqui na tela. Esse é o triângulo onde a gente vai entender como funciona todo e qualquer tipo de investimento. Eu vou até vir mais para cá para colocar ele aqui na tela. Então, esse triângulo está aqui na tela. Esse é um triângulo onde você vai ver a rentabilidade,
que seria o quê? O lucro, o potencial que aquele investimento tem de te trazer dinheiro, te trazer a riqueza, a segurança e a liquidez. E bom, por que isso é um triângulo? Todo tipo de investimento se encontra no meio disso. Qualquer investimento que você for fazer na sua vida vai ter exatamente isso. Por quê? Porque não existe um tipo de investimento que vai te oferecer um máximo de rentabilidade, um máximo de segurança e um máximo de liquidez. Porque essas coisas ficam contraditórias, ficam em pontos distintos. Porque se existisse isso, todo mundo ia simplesmente colocar o dinheiro lá e ninguém ia se falar mais disso. Assim como podia ser a poupança, a velha poupança, quando a inflação no Brasil era de 300% ao dia. Isso era um investimento completamente seguro, completamente rentável, onde as pessoas podiam só deixar o dinheiro e esquecer. Então, todo e qualquer tipo de investimento fica inserido dentro deste triângulo. O que nós queremos dizer com isso? Bom, assim como você pode ver, o mercado de ações, ele tem uma rentabilidade maior do que, por exemplo, um mercado de renda fixa. Entretanto, o mercado de renda fixa, ele te libera uma segurança um pouco maior do que, por exemplo, o mercado de ações no curto prazo. Vamos falar, por exemplo, do investimento em debêntures. O que são isso? Investimento em debêntures é quando você empresta dinheiro a uma empresa, por exemplo. É como se você fizesse um empréstimo para uma companhia. Diferente da bolsa, onde você vai comprar títulos e virar sócio da empresa, nesse a empresa emite uma dívida e você compra o título dessa dívida. Mas bom, como funciona esse investimento? De acordo com uma quantidade, quanto maior for o rating da empresa, quanto maior for a capacidade dela de pagar essa dívida, quanto mais seguro for o seu investimento, menor é a sua rentabilidade. E o porquê disso? Porque, bom, aumenta o número de pessoas interessadas em emprestar dinheiro para essa empresa. Conforme a empresa tem menos potencial de pagar sua dívida, conforme ela tem menos chance de conseguir pagar, poucas são as pessoas que vão querer comprar aquele título. Então, por exemplo, se eu estou devendo dinheiro para você, se eu estou precisando pegar dinheiro, e o Steve Jobs aparece querendo pegar dinheiro emprestado, quem tem mais chance de conseguir pagar a dívida para você? Eu ou o Steve Jobs? Eu sei que vocês acham que só porque eu tenho esse bigode eu tenho cara de milionário, mas não é uma realidade, infelizmente. Mas bom, então você se sentirá muito mais seguro emprestando dinheiro ao Steve Jobs do que para mim. Mas se eu preciso de dinheiro, então eu vou te oferecer um retorno maior. Por exemplo, se você emprestou R$1.000 para Steve Jobs, ele provavelmente vai te dever R$1.000, porque a chance dele conseguir te pagar de volta é extremamente alta. A chance do Steve Jobs te dar um calote é irrisória. Mas a chance de eu vir te dar um calote é maior do que a do Steve Jobs. Então eu falo pra você assim, então em vez de quando você me pagar, se você me emprestar 1.000, quando eu te devolver dinheiro, eu vou te devolver 1.100. Aí você fala, tudo bem, faz sentido, tem uma chance de eu ganhar um pouco mais de dinheiro, então eu vou aceitar emprestar para ele ao invés do Steve Jobs. Por quê? Porque eu te ofereci um prêmio, eu te ofereci uma rentabilidade, um retorno melhor do seu capital. E isso funciona em tudo. Quanto maior, por exemplo, for o risco, maior tem que ser a recompensa para você aceitar aquele risco. Ou seja, todos os tipos de investimento se encaixam dentro deste triângulo e é assim que a nossa carteira faz efeito. Nós temos que escolher investimentos aos quais nós estamos dispostos a correr o risco de acordo com a segurança dele, o retorno e o risco. Mas e essa questão de liquidez? O que é isso? Bom, a liquidez é o quanto você consegue transformar aquilo de volta em dinheiro, ou trazer de volta o seu valor, ou se livrar daquilo. Vamos pegar alguns títulos de renda fixa para então explicar como funciona essa tal da liquidez. Você provavelmente já deve ter visto no seu banco ou nos títulos do governo que tem alguns tipos de investimento na renda fixa que pagam melhor que outros. Entretanto, esses prendem o seu dinheiro. É essa questão de prender o seu dinheiro que representa a questão da rentabilidade. Por que você investiria em um lugar onde não deixa você sacar seu dinheiro dentro de 3 anos, se ele te oferece a mesma rentabilidade que um que você pode colocar e em uma semana, um mês, um ano, se você quiser, você pode sacar? Ou seja, para o banco conseguir fazer com que você deixe o seu dinheiro preso dentro dele, ele vai ter que te oferecer algo que vale mais a pena. Ou seja, ele te paga um prêmio maior por uma liquidez menor, pelo tempo que você vai ter que esperar. Então, se você for ver CDBs com liquidez diária ou Tesouro Direto Selic, que você pode sacar ele quando você quiser, eles com certeza vão ter uma liquidez maior, ou seja, você pode sacar ele com mais facilidade, com mais agilidade
Entretanto, o rendimento dele vai ser menor do que aqueles títulos e aqueles investimentos que prendem o seu dinheiro, como, por exemplo, LCIs, LCAs, onde você é obrigado a deixar o seu dinheiro travado por 2, 4 anos, e assim eles convencem você a deixar o seu dinheiro preso. Um é melhor que o outro? Bom, não necessariamente, tudo depende do seu objetivo com o seu investimento. Se você é uma pessoa que não consegue segurar o dinheiro e se tem na mão gasta, talvez deixar ele preso seja uma boa opção. Então, todos os investimentos que a gente for fazer durante todo o período da nossa vida, a gente tem que fazer essas 3 análises. Ver qual que é o risco desse investimento, ver a relação da liquidez dele, se ele vai ser um dinheiro que vai ficar preso, se ele é um investimento que é possível e fácil de se vender, e qual é a rentabilidade. Tendo analisado essas 3 coisas, esse investimento tem que fazer sentido para você. Eu estou disposto a correr este risco por esta rentabilidade? Ou eu estou disposto a não ter essa liquidez, esperar esse tempo por esse risco e essa rentabilidade? Todos os investimentos se encaixam aqui dentro e é importante a gente entender como eles funcionam para assim fazermos o que o nosso grande amigo, para então conseguirmos fazer o que Graham falou, uma análise minuciosa na qual o nosso investimento propõe um retorno e uma segurança adequada para ele. Certo. Agora, Graham fala mais uma coisa muito importante. Ele começa, na verdade, o seu livro falando que investimento não é especulação. E por isso ele fala que nós temos que fazer essa análise. Mas o que ele quer dizer com investimento e especulação? Simplesmente comprar uma ação na bolsa não necessariamente é um investimento. Não é algo que vai te retornar valor. Você, na verdade, pode perder realmente muito dinheiro com isso. É algo um pouco contraditório do que eu falei que ia te ensinar no começo do livro. Bom, você com certeza já ouviu falar da questão do day trade, principalmente aquelas propagandas onde um cara senta lá e fala assim: eu vou ver se eu consigo pagar o meu cafezinho aqui fazendo uma operação, ou essas baboseiras aí. Existem pessoas realmente que conseguem ganhar dinheiro com isso, entretanto, isso é uma especulação, isso não é um investimento. E por que eu digo isso? Porque você está simplesmente comprando algo para conseguir vender no final do dia, no final de semana, no final do mês, sem realmente ter analisado a empresa. E bom, tem uma pesquisa feita pela FGV, onde diz que mais de 95% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro no longo prazo e apenas 5% delas conseguem tirar acima de R$9.000 ao mês. Ou seja, day trade é algo muito difícil e é algo que não necessariamente vai te promover uma segurança e um ganho de capital tanto agora quanto no longo prazo. Isso é a especulação. Comprar uma ação simplesmente para fazer um lucro rápido e vender é uma especulação. A especulação não garante ganhos, não garante retornos substanciais, tanto no curto quanto no médio, quanto no longo prazo. Pode ser ainda que algumas pessoas ganhem algum dinheiro, façam algumas operações e acabam vendendo. Isso não necessariamente vai fazer com que você chegue no seu objetivo ou alcance seu sonho. Então, o que Graham e todas as outras pessoas que tratam desse mundo querem dizer com investimento? E qual que é a diferença real entre investir e especular? Bom, o investimento é quando você analisa as empresas, analisa os negócios, analisa os títulos, as coisas que você quer para realmente se tornar sócio, para simplesmente ter e fazer parte daquilo. Por exemplo, se eu vou e me interesso para comprar uma Magazine Luiza, eu preciso entender qual que é o tipo de negócio que ela está inserida, o que a empresa é, o que ela faz, a questão do crescimento do lucro dela, a questão do valor que ela está custando, por que ela impacta o mundo, qual que é o seu benefício, por que essa empresa é boa. A partir da análise, como o Graham falou, a gente entende que aquela empresa é ou não é uma boa empresa. A gente entende se a gente quer fazer parte daquilo. E a partir do momento que você decide isso, você compra a empresa. E o que é o diferencial aqui? Você não compra ela para ganhar dinheiro, você não compra ela para vender depois de um mês, uma semana, um ano. Você compra ela porque você acredita nela, acredita que ela é boa para o mundo e vai ter crescimento, vai ter progresso. Então você compra e vira sócio dela. Você tem que comprar uma ação, você tem que comprar uma empresa com a ideia e o pensamento de ser sócio dela.
não só agora, como no longo prazo. Porque assim você vai estar realmente investindo. Ou seja, você escolhe boas empresas com um baixo risco, acreditando no crescimento dela, a partir de uma boa análise, tanto fundamentalista quanto de mercado. Ou seja, é estar preparado para os altos e baixos do mercado, porque a empresa vai ter crescimento, vai ter quedas, como acontece durante todos os períodos. Isso inclusive é o que a gente vai falar um pouco mais para frente, para te falar como, na verdade, não ter risco nenhum de perder dinheiro nesse mercado. Mas enfim, enquanto a especulação é simplesmente uma aposta. É você ler uma notícia, você ler uma matéria e comprar uma empresa simplesmente esperando o preço dela aumentar e depois vender. Esses, sim, estão na verdade jogando num cassino, onde você pega o seu dinheiro e faz apostas, compra empresas daqui, empresas dali, sem necessariamente entender o real valor daquela empresa, sem analisar verdadeiramente o que ela representa e o seu potencial de crescimento, tanto agora quanto no longo prazo. Essas pessoas são aquelas que tendem a perder dinheiro, são aquelas que estão simplesmente jogando. E isso não é na verdade nem algo bom. Por quê? Dependendo ainda inclusive da sua corretora, essas compras e vendas de ações o tempo todo simplesmente para lucrar alguns centenas, alguns milhares de reais, faz com que você possa acabar perdendo muito dinheiro. Não só fazendo apostas erradas, mas também pagando taxas gigantescas para as corretoras. Então, novamente, é importante que você analise e saiba qual é a sua corretora para fazer os seus investimentos também. E bom, de modo simples, essa é a grande diferença entre aqueles que realmente investem e aquelas pessoas que especulam, aquelas que simplesmente estão jogando um jogo. Aí sim, realmente, a bolsa vai ser um cassino, a bolsa vai ser apostas, porque você não está cumprindo com o que é o certo, o que é o necessário para se ganhar dinheiro neste mercado. A bolsa, os investimentos, recompensam aqueles que estudam e têm paciência. Aqueles que são gananciosos, aqueles que só querem ganhar dinheiro acima de tudo, não vão ganhar dinheiro, porque você não foi paciente, você não teve um estudo, você não teve uma análise decente e correta sobre aquilo que é o esperado. De modo simples, você pode simplesmente pegar os maiores investidores de todos os tempos e você vai ver que eles vão seguir uma tática muito básica. Eles analisam bons negócios, investem neles e acreditam e seguram eles independente do tempo. Não tente inventar uma nova roda. Aí tá aí, a bolsa tá aí, os investimentos estão aí, as pessoas com o conhecimento que elas adquiriram é o básico, é o simples. Se você seguir isso do A ao B ao C, você vai conseguir ter progresso, você vai conseguir ter rendimento, você vai conseguir ganhar dinheiro. Não tem por que inventar a roda de novo, entendeu? Repetindo uma frase do velhinho Buffett, um cara sensacional, ele diz o seguinte: ao comprar uma ação, eu não estou preocupado se o mercado permanecerá fechado por alguns anos, porque eu estou pensando no negócio. A Coca-Cola, ou qualquer outro que seja. O meu foco desse modo está no futuro e nos rendimentos que a empresa me proporcionará. Agora, se as variações de mercado me afligem, então em certo ponto estou especulando, uma vez que só estou pensando no preço da ação irá subir amanhã ou não. Ou seja, é algo que eu sempre venho dizendo e digo. Você não tem que se preocupar com o preço subir, descer, ele vir para cá, para lá. Você tem que ver uma ação como uma ação. Você tem que ver uma criptomoeda como uma criptomoeda. Não fique transformando as coisas em dinheiro e vendo valor subindo e descendo. Se você comprou um ativo, se você comprou uma ação, você realmente acredita nela, se você realmente investiu pensando naquilo para o futuro, não se preocupe com mudanças semanais, mensais, anuais. Você tem que ver aquilo e o negócio ao longo prazo. E é exatamente isso que vai fazer a diferença nos seus investimentos. O longo prazo. Agora vamos para um outro cara fantástico e agora eu vou te contar exatamente o segredo de como não perder dinheiro nenhum na bolsa jamais, sem risco, risco zero. Bom, como você pode me prometer isso? Isso na verdade não existe, você não tem como falar isso para mim. E bom, eu vou trazer uma pesquisa de um outro cara fantástico. Jeremy Siegel, renomado professor de economia e escritor de diversos livros maravilhosos e clássicos, como por exemplo o livro Stock for the Long Run, ou para o português, Investindo em Ações ao Longo Prazo, detentor de uma fortuna de 82 bilhões de dólares, fez uma pesquisa extremamente sensacional, que eu vou inclusive colocar aqui na tela. Bom, o que o Siegel fez em sua pesquisa? Ele pegou a bolsa americana num período de 200 anos, o Dow Jones,
e fez uma análise minuciosa para saber, dentro desse período, quais seriam as melhores rentabilidades, os melhores retornos entre 1802 até 2012. Nessa pesquisa, ele pegou o Dow Jones, o The-Bonds e o T-Bills, que seriam o tesouro direto de lá, a bolsa americana, e dividiu elas num período de 30 anos. Eu vou colocar, na verdade, o gráfico aqui na tela bem grandão para vocês conseguirem ver enquanto eu falo, porque é algo sensacional. Bom, dentro do período de 30 anos, ele divide em subperíodos, em 1, 2, 3, 5, 10, 20 e 30 anos. Ele pegou os dados das maiores e das menores altas e baixas em cada um desses períodos para cada tipo de investimento. O objetivo dele era analisar as distorções e os booms econômicos e as quedas drásticas que aconteciam com grandes catástrofes e grandes causas e ver qual era o resultado disso no investimento ao longo prazo. E bom, como vocês estão vendo aqui na tela, vai ficar cada vez mais fácil e a descoberta dele foi algo sensacional. Bom, aqui nesse período, se vocês forem ver, abaixo dos 10 anos, apesar do melhor retorno ter sido das ações e ter batido de longe os melhores retornos dos bonds e dos T-bills. Só para ficar claro, os bonds são como se fossem investimentos da renda fixa dos Estados Unidos e os T-bills são o que seria o tesouro direto de lá. E como vocês podem ver, os maiores retornos, os melhores recompensas vieram das ações, assim também como os maiores prejuízos também vieram para quem investiu nas ações. Isso é algo que as pessoas esperavam, um mercado de renda variável. Bom, entretanto, num período de 10 anos, num período de mais de 10 anos ou mais, as ações não só tiveram melhor retorno, como também tiveram o pior prejuízo. Assim, tendo os outros investimentos como os mais seguros. Entretanto, para um período de 10 anos ou mais de investimento, não só as ações tiveram um retorno e um rendimento muito maior do que os outros dois investimentos, como também registraram o menor prejuízo entre todos eles. E bom, isso por si só já é fantástico. Isso já mostra que se você tiver investimentos durante 10 anos ao menos, o seu risco vai ser extremamente menor do que em todos os anos anteriores, além da sua rentabilidade ser extremamente maior do que todos os investimentos apresentados. E bom, a coisa fica cada vez melhor e mais interessante. Se você for para ver o período de 20 anos ou mais, as ações continuaram tendo a melhor rentabilidade e ainda registraram um lucro ao invés de prejuízo. Como assim? Mesmo as piores ações, as que teriam tido maior prejuízo, elas ainda assim entregaram lucro. O que isso quer dizer? O que isso significa? Aqui mostra-se algo fantástico. Se você for parar para analisar esse gráfico, você vai ver que as ações, quanto mais tempo passa, menor se diminui o tempo. Menor se diminui o risco do investimento dela, assim como é cada vez maior o lucro que se obtém delas, mostrando assim o melhor tipo de investimento, não só por questão de retorno, mas também como questão de risco. Ou seja, a única coisa que nos falta é a liquidez. E bom, a gente sabe que a bolsa de valores hoje é uma coisa que não tem problema nenhum com liquidez, se você escolher boas ações e boas empresas. Mesmo se você pegar os fundos índices, assim como foi feito aqui no Dow Jones, você vai ver que tem uma liquidez extremamente alta, o risco é extremamente menor do que você sair escolhendo as suas ações. Mas bom, isso foi uma ação feita por ele nos Estados Unidos, ele repete esse processo em alguns outros países. Entretanto, o Brasil não necessariamente se enquadra no mesmo perfil que se enquadra nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, as ações de renda fixa no Brasil tiveram um rendimento maior do que as ações do que o fundo índice das ações brasileiras, do Ibovespa. Mas isso é devido ao cenário de caos que teve o Brasil durante todo esse tempo, com inflações extremamente altas, com juros extremamente altos, dos quais a gente tinha os overnights e as inflações extremamente gigantes. Então, o cenário do Brasil sempre foi um período de caos durante esse momento. Entretanto, cada vez mais depois do Plano Real,
o Brasil e as ações brasileiras começam a se enquadrar nesses mesmos perfis dos outros países. Mas então, ou seja, o que nós podemos concluir com essa pesquisa fantástica de Siegel? Bom, podemos entender que se você investir em ações por pelo menos um período de 10 anos, elas se tornam um dos investimentos mais seguros que existe. Por isso que eu digo que se você for com formação, compre para investir para o longo prazo. Pratique o Buy and Hold, que é basicamente comprar as ações das empresas e segurar pelo máximo de tempo que você puder. Bom, aí nós temos uma outra tática ainda extremamente fantástica para como não cair, não ter prejuízo e sempre ter um crescimento, um acúmulo de capital e patrimônio e fazer aquele efeito bola de neve que eu sempre gosto de falar. Eu vou trazer um exemplo. Bom, existem empresas as quais distribuem dividendo e as que não distribuem. Aquelas que não distribuem normalmente utilizam o lucro, os recebidos, os ganhos para investir e crescer a própria empresa. Mas as empresas que... Agora eu quero trazer um exemplo para você das empresas que distribuem dividendos, algo que é fantástico e vai facilitar a conta. Eu vou pegar uma imagem, eu vou colocar na tela do site investidorlucrativo.com. Bom, digamos que você tenha investido um total de R$10.000 a um preço de R$10 por ação. Você teria conseguido comprar 1.000 ações. Agora, imagine que essa empresa pagou o dividendo de R$1 por ação. Isso dá um retorno sobre o capital investido, ou um ROI, de 10%, algo que é muito bom. Agora, digamos que você não simplesmente pegue esses R$1.000 que você teria recebido, porque você teria 1.000 ações, ele pagando R$1 por ação, você teria R$1.000 ganhos de dividendos nesse ano. Digamos que você pegue esses R$1.000 ganhos e compre mais ações dessa mesma empresa, e que o preço dela continue o mesmo durante todo esse período. Ela não tenha saído dos R$10, só para facilitar a conta. Agora você teria 1.100 ações dessa empresa. Então você teria um valor investido total de R$10.000, porque foi o preço o dinheiro que você colocou do seu bolso, mas você teria uma quantidade de ações de 1.100 ações. Ou seja, o preço médio das ações da empresa que você comprou não seria mais agora 10, seria R$9,09. E você teria um valor patrimonial de R$1.100. O que eu quero dizer com isso? Aqui significa que você desprendeu R$10.000 do seu bolso para investir nas ações, para comprar elas, e depois de período de um ano você ficou com R$11.000. Se você reinvestir esses R$1.000 na mesma empresa que você tinha, você diminui basicamente o preço que ela custava antes, porque o valor investido que você colocou no começo é o mesmo, mas a quantidade de ações já não é mais a mesma, porque você reinvestiu esses ganhos da empresa nela mesma. Então, no próximo ano, caso ela venha pagar dividendos novamente, você não vai mais ganhar R$1.000, você vai ganhar R$1.100. Ou seja, após você pagar mais dividendos, você vai ganhar mais do que da última vez. Assim, possibilitando que você compre mais quantidade de ações dessa empresa, assim, na próxima vez, ganhando mais dinheiro e comprando mais e lucrando mais. E assim, a sua bola de neve, o seu dinheiro, assim como o seu valor patrimonial, vai crescendo cada vez mais, e você vai ganhando, acumulando e crescendo o seu capital, o seu patrimônio. Isso é o efeito dos juros compostos, que faz essa bola de neve de valor e dinheiro ser cada vez maior e crescente. E bom, como dizia Albert Einstein, eu não esperava que você ouvisse essa frase de Albert Einstein. Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riquezas. Então, o único ponto para você conseguir ficar rico, milionário, chegar aos seus objetivos aí, seria a questão de ter paciência e ir reinvestindo o dinheiro que você ganha sem ter que desprender mais capital do seu bolso. Apenas dos rendimentos e dos ganhos daquelas ações que você já tinha e acumulou. Bom, nesse vídeo você viu exatamente a diferença entre investimento e especulação. Você viu por que o investimento a longo prazo diminui os seus riscos a quase zero, muito pelo contrário, deixam seus riscos de modo nulo a partir do nosso estudo do livro Investimento a Longo Prazo. Você viu o triângulo de investimento
entre risco, liquidez e rentabilidade. E bom, fizemos um pequeno estudo sobre a aplicação dos juros compostos e como transformar cada vez mais o seu patrimônio e crescer ele o máximo possível. Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos tendo os vídeos de quinta e domingo agora. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar no Instagram. O meu Instagram é @ViniciusMorelli. Eu fico muito feliz com todo e qualquer contato que vocês fazem. Esse vídeo demorou muito tempo para ser feito, então vai lá, se inscreve aí, curte o vídeo, manda para seus amigos para eles entenderem mais desse mundo e entenderem que a Bolsa de Valores não é simplesmente um cassino ou um lugar para se perder dinheiro. Muito pelo contrário, se você tiver paciência e deixar o tempo e os juros compostos do seu trabalho, você chega no seu sonho, na sua riqueza, cada vez mais rápido e mais fácil. Bom, espero que vocês tenham gostado, é isso e tchau!